Bem, nós vamos falar nesse vídeo 390 sobre a influência do Marçal na direita, né? O M de Marçal, esse M aqui, ó, que para mim parece mais um garfo, né? Um garfo de cabeça para baixo. E o M virou uma referência hoje em termos de polêmica. Você tem o M de Marçal, você tem o M de Malafaia e você tem o M de Moraes. Também tem o M de Milei. Também tem o M de Maria, né? O nome mais popular do Brasil, disparado, né? E a gente sempre fala aqui no final, né, que o manto de Nossa Senhora, né, a Maria, né, cubram e protejam todos vocês. E sempre falando de Minas, aqui, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito, libertas ainda que tardia. Então o M, eu até vou trazer um videozinho aqui para a gente falar sobre o M, né? O M de Marçal, o M de Moraes, o M de Malafaia, o M de Maria, o M de Minas Gerais, o M que é um mistério e que vai ajudar a gente a desvendar a participação do M no primeiro turno das eleições na capital de São Paulo. Então vamos falar sobre os mistérios do M, né? A letra M e o que ela significou no campo da política aqui no Brasil nesse primeiro turno. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Então vamos lá? Bem, uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você, por que eu falo que o M de Marçal é o M de Moraes, é o M de manipulação, é o M, né? Porque é o seguinte, você vê que o Marçal teve praticamente, né, quase a mesma votação do Boulos e do Nunes, todos dois com 1.700.000 votos. Uns pouco, né? A diferença de 80 mil, mais ou menos, do primeiro para o terceiro. Tá. Agora vou mostrar para vocês um argumento infalível para você entender por que o M de Marçal é uma farsa, é um avatar. Tá certo? Preste atenção. Aqui em São João del Rei, qualquer cidade do Brasil, quando tem candidatos disputando a vereança, disputando a prefeitura, tem uma bancada de vereadores, tá certo? Tem um partido com vereadores. Então, é uma liderança que tem que ter seus quadros para fazer, né, o legislativo no município. Então, se você reparar, quem tem uma votação parecida com em percentuais, a votação que o Marçal teve, geralmente ele leva com ele uma bancada de vereadores, tá certo? Quase proporcional ao número de votos que ele teve como deputado, como candidato. Então, se você for olhar quantos vereadores foram eleitos na base do prefeito, do candidato Nunes, você vai ter uma ideia, né, do volume da presença política desse candidato dentro do município. Porque as lideranças se formam assim, olha, nós vamos com você e aí nós vamos para vereador e vamos pegar carona, né, na majoritária. Por isso que é importante os partidos lançarem majoritária para puxar uma chapa de parlamentares, para poder trazer parlamentares. Aqueles partidos que só coligam e não lançam o nome para prefeito, geralmente eles não têm muita visibilidade no plano do legislativo. Então a liderança que puxa voto para o legislativo, geralmente, é o candidato a prefeito. Bem, você vai ver, faz um levantamento aí, você que está em São Paulo, e posta nos comentários, né, quantos vereadores foram eleitos na coligação
que apoiavam o candidato Nunes, quantos vereadores foram eleitos na coligação que apoiava o candidato Boulos e quantos vereadores foram eleitos na coligação no partido do Pablo Marçal. Porque, veja bem, quando o Bolsonaro candidatou a presidente, ele entrou no PSL na época, né? O PSL era um partido tão insignificante em termos de tamanho, assim como o PRTB, e ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele inflou o PSL. E o PSL fez a maior bancada de deputados na Câmara de Deputados, que foi acompanhando a liderança de Bolsonaro. Tá certo? Então, isso é o natural. Agora você percebe aqui em São Paulo, o Pablo Marçal, com essa votação que ele diz que é magnitude, que é magnífica, que é para um partido pequeno, que diz que não teve mídia, que não teve nada, ele não fez um vereador. O PRTB não fez um vereador. Essa é a informação que eu tenho até agora. Se vocês acharem um, entendeu? Vocês podem me passar aí pelo WhatsApp 9961-8000. Então, o que eu te digo? Onde está a força política, né, os cabos eleitorais do Marçal, que o fizeram ter essa votação toda? E aí nós vamos para a letra M, do mesário. Então o M, ele é muito significativo nessa campanha. Porque se o cara não tem vereadores puxando voto para ele, não tem candidatos a vereadores que identificam a sua liderança e que tem presença na comunidade para dizer esse é o nome certo, ou seja, esse cara era um avatar, era um personagem do sistema, que ele não fez vereador. Com essa votação toda, quase igual à votação do primeiro colocado. Quantos vereadores tem a capital de São Paulo? Não faço ideia. Mas eu sei que parece que, né, o PRTB não tem vereador. Então, não existe nada por baixo do Pablo Marçal. Por isso que eu falei que ele é um avatar, ele é um personagem. E esse personagem ocupou os canais do YouTube, se multiplicou entre os canais do YouTube virtualmente, tá certo? Você abria você entrava no YouTube, era corte daqui, só via vídeo promocional, né, com o Marçal, né, ou atacando o adversário, ou fazendo demonstração dele e tal. Ou seja, ele se ocupou virtualmente. Por isso que eu digo que era um candidato a avatar. Agora vamos para o outro M, o Malafaia. O Malafaia que fez uma polarização com o Marçal, do Moraes. E o Malafaia é o maior adversário político do Moraes. O Malafaia bateu de frente com o Marçal porque identificou no Marçal uma aliança, né, oculta com o Moraes. Tá certo? E aí, o Bolsonaro, a letra B, não ficou muito envolvido na campanha de São Paulo. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele cria lideranças ao longo do seu, né, da sua criação desse movimento de direita. Ele brota lideranças consistentes. E uma dessas lideranças que ele fez brotar e plantou, germinou na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, foi o Tarcísio de Freitas. Então o Tarcísio estava nas mãos do Tarcísio multiplicar os frutos da semente que Bolsonaro plantou em São Paulo. Então, para a direita,
é muito importante que ela se diversifique, né? Que ela se multiplique sem a presença de Bolsonaro. Porque Bolsonaro não está relacionado a partido. Aqui em São João del Rei, a gente tem um rapaz aqui, um senhor aqui, né? Que ele foi candidato a prefeito, ele foi 5 vezes prefeito de São João del Rei. E ele sempre pegava, às vezes, um partido pequeno e pau e ganhava. Então, é um candidato, é a marca. Ele é uma marca, tá certo? Tem aqueles que o odeiam, tem aqueles que o amam, né? Mas ele é sempre um personagem presente na política aqui em São João del Rei há mais de 30 anos. E ele ganha a prefeitura, administra 4 anos, mas não faz o seu sucessor. Então, ainda que ele apoie, talvez, direto ou indiretamente, o candidato dele não ganha. Mas no final do mandato desse né, que veio depois dele, o prefeito está desgastado e fraco, e a pessoa pede esse prefeito de volta, e ele volta. Então, ele tem uma vantagem, né, de ser uma pessoa democrática. Por quê? Porque ele não cria esse núcleo partidário em torno do nome dele. Ele tem, assim, lideranças comunitárias que entendem nele uma liderança regional, uma liderança municipal. Entendeu? E aí faz com que ele vai e volte, e de repente nem é o mesmo partido que ele foi na outra, ele foi nesse. Então, é um fenômeno, né? É uma pessoa tipo o Bolsonaro, assim, né? Que tem um carisma, uma liderança, que está fora desse negócio de partido. Então, os partidos precisam dessas lideranças. Mesma coisa o Lula, né? O Lula tem o PT, que é essa máquina que se apoia nele, mas muitas pessoas falam que o Lula é maior do que o PT, entendeu? O que cola no PT não cola nele. Então, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é um movimento de direita. Ele plantou, né? Ele abriu o caminho para a direita crescer nesse país. Agora, a direita, ela vai crescendo e vai mostrando, né, uma certa diversidade, uma certa maturidade e, o mais importante, né, a direita começa a expandir para o centro-direita e centro. Ou seja, ela está buscando ser maioria no espectro político. Então, o ambiente, o clima, né, o solo que foi fertilizado pelo Bolsonaro, né, olha, aqui pode plantar a direita que nasce. Antigamente, falava de direita, a pessoa ficava até, né, recebia até bullying. Hoje não. Hoje a direita, né, é um termo político que é considerado algo de valor, né? Tem valor agregado no termo direita, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu sou de direita. Então, quer dizer, esse cara é um cara sério, esse cara é um cara honesto. Então, a ideia que se quer vender é baseado no reflexo do líder que abriu o campo da direita, que é o Bolsonaro, que é um cara sério, um cara honesto, entendeu? Um cara puro, às vezes ingênuo, entendeu? Mas um cara verdadeiro. Então, o espectro da direita, o campo da direita, onde vai nascer essas lideranças, entendeu? Tem que ter esse perfil, sabe? Da originalidade, da verdade, da transparência, né? De ser verdadeiro, porque esse é o que se exige no campo da direita. A direita não exige o politicamente correto, exige a franqueza, exige que a pessoa seja humana, e ser humana é sujeito a falhas, é sujeito a ser pessoa limitada. Então,
Enquanto a esquerda faz aquele discurso politicamente correto, a gente não nos critica, nós somos superiores, nós somos perfeitos, o resto é ralé. A direita tenta esse discurso. Nós somos verdadeiros, nós somos frágeis, mas nós somos verdadeiros. Porque a direita prega a verdade e a esquerda prega a manipulação. Entendeu? Então, para você se identificar como candidato de direita, você tem que ser transparente, verdadeiro. Você tem que saber passar a verdade. E a verdade não é a palavra. A verdade está na sua essência. E por que Marçal não foi identificado como o candidato de direita? Porque ele se mostrou uma farsa. Ele não foi verdadeiro. Ele não foi coerente. E ele não tem história com a direita. Isso pesa também. Né? Porque você constrói o seu legado a partir das lutas que você trava, né? Enfrentando esses desafios, né? De vencer as narrativas da esquerda. Então, é importante que a presença do Malafaia na campanha do Nunes em São Paulo e desmascarando o Marçal, M versus M, né? Desmascarando o Marçal e depois ele cobrando uma atitude de Bolsonaro. Bolsonaro, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo. Ou seja, ele é verdadeiro. Ele põe a sua emoção para fora. Ele fala isso de forma pública. Então, ele se indispor, dizer que está magoado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro errou naquele aspecto, mas ele fala isso publicamente, entendeu? E o Bolsonaro tem que aceitar isso como um elogio, porque isso é virtude. Você só pode, sabe, quando você tem muita intimidade com alguém, com um amigo, você tem um amigo que você gosta muito, você pode xingar o amigo, de tudo quanto é nome. Ele vai achar que isso é um elogio. Por quê? Porque você está dando liberdade para ele falar sobre você. Ah, ele pode me xingar, de tudo quanto é nome, porque ele eu sei que é meu amigo. Entendeu? Ah, ele pode falar dos meus defeitos, pode falar dos meus erros. Eu aceito. Por quê? Porque ele é meu amigo, ele é verdadeiro comigo. Entendeu? Então, a direita tem essa virtude de trabalhar o verdadeiro. Porque se falar, eu sou a favor da verdade, né? Como diz o Bolsonaro, né? Cita a Bíblia lá, né? A verdade vos libertará. Sim, mas para isso você tem que ser verdadeiro. Não é só buscar a verdade dos fatos. Você tem que revelar a sua verdade. E a sua verdade é você na sua essência, é a sua transparência, é o seu pensamento ser colocado de forma pública, não de forma simulada, não de forma maquiada para dizer que você é uma pessoa politicamente correta, ou que você está fazendo o discurso que eu quero ouvir, entendeu? Não. Eu não quero o discurso, por exemplo, eu não quero do candidato, do político, do homem público, aquilo que eu quero ouvir. Eu quero ouvir verdades, eu quero ver que ele é uma pessoa humana, uma pessoa com defeitos, uma pessoa com fragilidades, uma pessoa franca. Se quiser me xingar, me xinga. Entendeu? Porque as pessoas mais íntimas, por exemplo, na família, você tem muito disso. Você tem casais que você acha que aqueles casais vão assim, eu não posso deixar esse casal sozinho porque eles vão se matar. Porque um agride o outro verbalmente de forma assim escandalosa. Mas você não conhece a realidade dos dois. Os dois têm uma verdade entre eles tão grande, entendeu? Que eles se dão a essa liberdade. Às vezes parece que é uma coisa doentia, mas não. É até uma forma de, olha, eu posso ser mais espontâneo com você. Por quê? Porque eu tenho essa abertura. Porque você me dá essa abertura. Porque nós somos muito próximos. Nós estamos muito ligados. Você acha que o PT não quebra pau
entre eles lá, que as lideranças do PT não quebram pau entre eles? Quebram. Mas eles quebram ali, dentro de 4 paredes. Entendeu? Agora a direita não precisa fazer isso. A direita tem que ser verdadeira. E ela pode quebrar o pau, né? Abertamente. Então, o pessoal da esquerda que aposta, que está dividindo a direita, que o Malafaia, né, faz críticas ao Bolsonaro, e aí papapá, e tapapá. Não, não tem isso. Tá certo? O Malafaia e Bolsonaro não arranharam em nada a relação deles. Agora já, por exemplo, outros nomes da política, né, que estão na esquerda, na direita, tipo o Ricardo Nunes, né, que era uma expressão que estava sendo bem colocada dentro do campo da direita, né, e que aí fez um gesto em direção ao Marçal, mostrou o quê? Mostrou talvez ingenuidade, mostrou, né, imaturidade, né, mostrou fragilidade como político, né? Não soube reconhecer a essência do outro, né? Ou se identificou de forma errada. Então é importante, né, que o Ricardo Nunes reflita sobre isso, né? E a direita não vai falar assim, não, agora o Ricardo Nunes não nos interessa. Não, interessa. Entendeu? Interessa. Assim como o Nicolas, por exemplo, apoiou o Pablo Marçal no começo, né? O Nicolas não interessa mais para a direita? Interessa, né? Por quê? Porque ele tentou ser verdadeiro. Ele falou assim, olha, eu vou ser isso porque eu penso isso, eu sinto isso. E ele foi. Então, as pessoas mais maduras, tipo Malafaia, né? Que é um pastor, que tem, vamos dizer assim, um rebanho para cuidar, né, no termo religioso, ele tem essa responsabilidade, sabe? De usar da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento, entendeu? Para se posicionar e puxar a orelha daqueles que estão começando. E que faça isso publicamente, entendeu? Porque é o caminho do aprendizado. E a direita está se tateando, né? Está começando a ocupar seus espaços. Então é importante, né, que a gente tenha no discurso das pessoas essa verdade. Eu chego aqui e eu falo o que eu penso. João, você é um cara que fala coisas que ninguém fala. Porque eu sou isso aqui, eu sou esse cocôzão aqui mesmo, esse camelô que está aqui parado com meus jogos aqui. Se eu mostrar aqui para vocês, vocês não vão acreditar. Tem um monte de caixa aqui, está tudo empilhado. Por quê? Porque não desistir desse projeto. Entendeu? Mas eu sei que a minha presença aqui está sendo importante para vocês. E vocês falam, vocês mostram isso, né, nos comentários, né, na forma que vocês retornam para mim. Né? Então é importante que a gente tenha esse diálogo aqui. Então, resumindo, né? O Pablo Marçal, o M, né, realmente era um avatar, porque não fez vereador, não fez uma bancada de vereador, não tinha ninguém por baixo dele. Ele era um personagem. E ele foi colocado aí pelas forças políticas ligadas à aliança do Lula com o seu vice, esqueci o nome do vice, tanto tempo, ele nem aparece mais, né? Nem vou falar. O vice do Lula, que é daí de São Paulo, que quer recuperar esse eleitorado aí. E não sabe como, porque quis voltar à cena do crime e acompanhar o bandido. Entendeu? Tudo para chegar ao poder. Então, não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro na sua campanha, na última campanha para governador, para presidente, ficou com a votação abaixo de 5%. Entendeu? E não está sendo verdadeiro nessa aliança que ele fez com o PT. Embora ele tenha, né, essa preocupação, né, de tirar o Brasil, né, do caos econômico e fazer evoluir, aquela coisa toda, mas não.
O povo brasileiro não pode perdoar essa aliança do PT com o PSDB, do Geraldo Alckmin, né? Porque isso não foi uma coisa boa para o Brasil. Nós temos que curar esse erro, né? E avançando, né, para um entendimento maior. E agora a gente está indo para o segundo turno e é importante, muito importante, que as lideranças paulistas entendam desse processo, né, eleitoral, para que o que aconteceu com o Marçal e com o Boulos, né, depois das 17 horas não continue acontecendo. Porque, olha, perder a eleição para o Boulos é o fim da picada, tá certo? E o Boulos já está fazendo um discurso idêntico ao do Marçal. Assim que ele pegou o microfone, depois que ele passou para o segundo turno, e que o Pablo Marçal ficou de fora, o que ele fez? Ele pegou o discurso do Pablo Marçal. Ou seja, o Pablo Marçal tinha um discurso de atacar o Nunes, para derrubar o Nunes, e ele fez esse serviço no lugar do Boulos. Entendeu? O papel do Marçal era infiltrar na direita, destruir o candidato da direita e ir para o segundo turno com o Boulos. Então, ficou a cargo dele fazer o circo, ficou a cargo dele criar os barracos, ficou a cargo dele perseguir o candidato da direita. Ah, mas o Nunes não é direita. É centro-direita. E a direita está crescendo para o centro. É importante a gente ter o centro apoiando junto com a direita para criar uma força política para governar esse país. Então, é o candidato da direita com a centro-direita e um pouco centro. Então, é uma abrangência, é a direita se expandindo com o centro, mas ainda é, né, um candidato da direita. E aí o Marçal veio para tentar arrebentar essa corrente e impedir que a direita alcançasse o centro. Aí ele queria vir para tirar o Nunes do jogo. E ele, sim, era o candidato do Alexandre de Moraes, desse sistema que está aí, né, que está impedindo que a gente avance para colocar as instituições na normalidade. Voltar com o Estado democrático de direito, voltar com o devido processo legal, né, recuperar as instituições para que elas voltem a agir de forma normal. Então, esse sistema que está aí hoje está atravancando essa recuperação das nossas instituições, né, dos nossos procedimentos que vai fazer desse país um país viável para investidores. Tá certo? Então tá bom. E aí vai falando, que M que você conhece? Vai falando a influência dos M's aí. E obrigado por comentar, obrigado por compartilhar, obrigado por se inscreverem no nosso canal TV Del Rey no Facebook, no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook. Obrigado por vocês que estão contribuindo com o Pix, jpnoticias@gmail.com. É o nosso ganha-pão aí para poder manter esse projeto aqui. E o WhatsApp, onde você pode comunicar com a gente, tá bom? Então, sim, eu quero dar os parabéns para o Malafaia pela atuação firme que ele teve durante as eleições, no primeiro turno, né? E apontando, sim, né, quem era o candidato que era uma farsa, e era uma farsa mesmo, né? E dando luz para que a direita pudesse crescer, alcançando, né, uma aliança com o centro-direita e o centro para fazer maioria para governar esse país. Então é importante, sim, a gente amadurecer para esse aspecto. E dizer que a franqueza do Malafaia, né, de falar abertamente, botar para fora, né, com relação ao Bolsonaro, é um desabafo dele, né? Isso não abala nem um pouquinho a relação dele com o Bolsonaro. Vocês podem estar certo disso, tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Maria continue abraçando e protegendo todas as famílias brasileiras.
Eu sei que o Malafaia não é muito chegado a Maria. Mas isso não importa. O importante é que todo mundo tenha a sua fé. E a fé é o que move montanhas. E aqui do Alto das Alterosas, as montanhas de Minas, eu mando esse abraço fraterno para todos vocês brasileiros. Vamos unir esse país, vamos pacificar esse país, vamos libertar aqueles brasileiros heróicos que estão aí com tornozeleiras a partir do 8 de janeiro e vamos fazer o Brasil voltar a ser esse país tropical maravilhoso que só traz alegrias para a gente. Um abraço.